precisamos procurar por empresas, né, que nos valorizam. A colocação do pronome nos justifica-se pela atração da palavra. Bom, essa palavrinha aqui. A primeira coisa que você precisa identificar é o pronome oblíquo, né? Eu falo muito para os meus alunos sobre a questão de colocação pronominal. Colocação pronominal é um tema, é um assunto que despenca em todas as provas de concursos públicos, independentemente da área, independentemente da banca. Por isso que quando eu vou ensinar português para a galera, né, eu pego os tópicos principais, mostro para a galera o que a galera precisa estudar e os tópicos que as bancas mais têm cobrado, pelo menos ultimamente nos últimos 10, 15 anos, né? É um repeteco, uma coisa impressionante. Em outras palavras, existem assuntos, existem temas dentro da gramática, né, e outras áreas que eles caem com muita frequência. Existem outros temas que não são tão corriqueiros, são comuns cair em provas de concursos públicos. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando colocação pronominal, existem bancas que elas nem falam a respeito de colocação pronominal. Elas falam apenas colocação. Marque a alternativa que está em desarmonia quanto à colocação. Olha só, eu te pergunto, quanto à colocação, o que é isso? Imagina que cai uma coisa dessa para você. Aí você fala, o que é colocação? É colocação pronominal. Às vezes, por exemplo, 90% dos casos, quando a banca fala assim, marque a alternativa que esteja em desarmonia com a norma padrão em relação ao antecedente. Antecedente, o que é antecedente? 90% dos casos, pronome relativo. A banca, quer dizer, a palavra pronome relativo já é uma palavra que o povo tem pânico. E é uma das coisas mais fáceis que pode existir na face da Terra. Já falei trocentas vezes aqui na aula, em lives para vocês. Mas a banca ela é tão maldosa que, em vez de ela falar pronome relativo, ela fala antecedente. Ela é tão maldosa que, em vez de ela falar colocação pronominal, ela fala colocação. E às vezes, assim, se ela falasse mesóclise, ênclise, próclise, até melhoraria, porque eu sei que essas palavras são horrorosas. Mesóclise. Tem banca que fala mesoclítico, enclítico, cara, que chatice. Marque a alternativa cujo teor enclítico está em harmonia. Que loucura! Você não poderia me fazer uma pergunta mais simples, não? Peraí, banca, você quer que eu erre? Qual que é o seu objetivo quando você me faz uma pergunta? Você quer que eu erre a questão? Então, colocação é colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Colocação vem de colocar. Pronominal vem de pronome. Colocação pronominal é pegar o pronome e colocar. Colocar onde? Ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou após o verbo. Se eu falo te amo, eu peguei o pronome e coloquei antes do verbo. Se eu falo amo-te, eu peguei o pronome e coloquei após o verbo. Se eu falo amar-te-ei, eu peguei o pronome te e enfiei no meio do verbo. Então, quando é que eu vou usar um pronome antes do verbo, um pronome após o verbo e um pronome no meio do verbo? Pronome após o verbo é a regra geral. O lugar do pronome é após o verbo. Pronome no meio do verbo, sempre no futuro, ou pretérito ou presente. Só que estou falando rápido, não estou dando aula sobre isso. Mas para o pronome estar antes do verbo, pensando que valorizar, a colocação do pronome se justifica pela atração. Atração. Para o pronome estar antes do verbo, tem que ter uma palavra que atraia o pronome. Por exemplo, o correto é amo-te ou te amo? Gramaticalmente, padrão é amo-te, amo-te. Mas eu consigo pegar o te do amo, e colocar antes do verbo, se houver uma palavra que puxa esse pronome. Vamos imaginar, eu te amo. Então, o pronome pessoal, caso reto eu, ele puxou o pronome oblíquo te. Então, o que é colocação pronominal? É você estudar as palavras que puxam pronome, só isso. No lugar do pronome após o verbo, pronto. Estudo que puxa. Estudo que puxa, porque no meio são duas situações. Matou a matéria. Entendeu? Então, olha. Aqui tem assim,
Precisamos procurar por empresas que nos valorizam. Eu tenho aqui o verbo valorizar. Eu tenho um pronome antes do verbo. A banca está te perguntando o que puxou esse pronome. Foi o por? Foi o por que puxou o pronome? Foi a palavra que puxou o pronome? Foi a palavra empresas que puxou o pronome? Ou foi a palavra valorizam, certo? Sério, a palavra valoriza puxar pronome? Como assim? Não é possível marcar D de dado, né, filhão? Tudo bem, há pessoas que devem ter marcado D de dado. É comum a pessoa não saber. Não, pessoa, eu marquei, o que eu faço? Aprenda. Como é que... Não tem nenhum verbo valorizando aqui. Deixa eu ver se tem. Precisamos procurar por empresas que nos valorizam. Não tem verbo valorizar antes do verbo valorizar. Empresas que nos valorizam, não tem duas vezes aqui, então jamais poderia ser D de dado. Então, o que acontece? O que você precisa entender? Existem algumas palavras, né, que são obrigatórias. Eu sei que preposição não puxa. Eu sei porque eu sou professor. E muitos alunos sabem porque são estudantes. Eu sei que substantivo não puxa. Eu sei disso. E eu sei também que a palavra que, ela sempre puxa o pronome. Sempre. Então, o que está puxando esse pronome para antes do verbo não é só a palavra que, pelo fato de ela estar próxima, tá? Porque ela poderia estar lá, sem problema algum. Mas a palavra que, ela sempre puxa o pronome. Guarde isso, porque isso cai em prova. A correta é vá para a letra B de bola. Top, top.